Primeiro, foi apenas um arrepio, um incômodo silencioso que parecia surgir sempre que alguém atravessava os portões do cemitério. Depois, vieram os vultos entre as árvores, as vozes sussurradas na madrugada e as marcas deixadas em pele e madeira, como se mãos invisíveis insistissem em provar sua existência. E então, com o tempo, aqueles que ousaram desafiar o silêncio dos mortos perceberam que não estavam apenas visitando túmulos, estavam despertando algo que nunca deveria ter sido perturbado. Estas histórias não são sobre coragem, mas sobre o preço que se paga ao cruzar a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Meu nome é Rodrigo, tenho 37 anos e até hoje não consigo entrar em um cemitério sem que meu corpo inteiro se arrepie. Isso não vem de um medo comum da morte, mas de algo que vivi na adolescência e que nunca mais saiu da minha cabeça. A maioria das pessoas que me conhece acha que eu exagero, que invento histórias, mas eu juro que tudo o que vou relatar aconteceu exatamente como lembro. E quanto mais os anos passam, mais me convenço de que certas coisas deveriam permanecer intocadas. Porque quando cruzamos a fronteira entre o mundo dos vivos e o dos mortos, algo sempre desperta e nos observa de volta. Eu cresci em um bairro simples, numa cidade pequena do interior de São Paulo. O cemitério municipal ficava no alto de uma colina, cercado por muros antigos cobertos de musgo e árvores enormes que faziam sombra na maior parte do terreno. Quando éramos crianças, meus amigos e eu usávamos aquele lugar como atalho para ir da escola até nossas casas. Era um trajeto mais rápido, mas também carregado de tensão. Todos fingiam coragem, mas ninguém se sentia confortável passando por ali, principalmente ao entardecer. Eu mesmo me lembro de muitas vezes segurar a respiração quando atravessava os portões enferrujados, como se o menor som pudesse acordar quem descansava ali. Com o tempo, fomos crescendo e deixando de lado aquela prática. Mas um dos meus amigos, chamado Leandro, sempre foi obcecado por histórias de terror. Ele adorava testar nossos limites, inventava desafios, apostava quem teria coragem de passar a noite no cemitério ou de tocar nas lápides mais antigas. Eu, sinceramente, nunca gostei dessas brincadeiras. Não que eu fosse covarde, mas tinha algo dentro de mim que sempre dizia que era melhor respeitar os mortos. Foi em uma noite de outubro, pouco antes do dia de finados, que Leandro apareceu com uma ideia mais ousada do que nunca. Ele queria que passássemos a madrugada inteira dentro do cemitério. Segundo ele, tinha ouvido histórias sobre vultos e vozes que apareciam justamente nessa época do ano, quando as pessoas se preparavam para visitar os túmulos dos parentes. Ele dizia que seria divertido, que poderíamos levar comida, lanternas e até um baralho para jogar. Eu recusei na hora, mas como os outros dois amigos do grupo, Marcelo e Denis, aceitaram, não quis ser o único a ficar de fora. Combinamos de nos encontrar por volta das 10 da noite. Levamos mochilas com refrigerantes, salgadinhos e uma lanterna cada um. Quando chegamos ao portão do cemitério, já estava fechado, mas Leandro tinha arrumado uma maneira de pular pelo muro dos fundos, onde a cerca era mais baixa. Entramos em fila, um atrás do outro, tentando não fazer muito barulho. Assim que meus pés tocaram o chão do outro lado, senti um arrepio gelado percorrer minha espinha. Lá dentro, o silêncio era absoluto. Nem os grilos faziam barulho. A lua cheia iluminava parte dos corredores, mas as sombras das árvores deixavam grandes trechos mergulhados na escuridão. Decidimos nos instalar perto de um mausoléu antigo, de pedra, que ficava em uma das extremidades. Espalhamos algumas coisas no chão e ficamos conversando, tentando parecer tranquilos. Mas a cada estalo, a cada folha que caía, meu coração disparava.
Por volta da meia-noite, Leandro começou a provocar. Disse que quem tivesse coragem deveria dar uma volta sozinho pelo cemitério, sem lanterna, apenas confiando na luz da lua. Marcelo riu, Denise hesitou e eu fiquei em silêncio. No fim, Leandro mesmo se ofereceu para ir. Ficamos observando enquanto ele desaparecia entre as fileiras de túmulos, ainda rindo. 10 minutos se passaram, depois 20. Começamos a ficar preocupados. Marcelo sugeriu ir procurá-lo, mas Denis disse que era só um truque para nos assustar. Foi quando ouvimos um som estranho, como passos apressados sobre a terra seca. Ligamos as lanternas e ficamos atentos. A princípio não vimos nada, mas então, de repente, Leandro surgiu correndo em nossa direção, ofegante, com o rosto pálido como nunca tinha visto. Ele caiu de joelhos perto de nós, tentando recuperar o fôlego. Quando finalmente conseguiu falar, disse que tinha visto alguém andando entre os túmulos. Não era um de nós, nem um vigia, porque a figura parecia errada. Ele descreveu como uma sombra mais escura do que a própria noite, alta, com movimentos lentos, como se flutuasse. Nós rimos nervosos, achando que ele estava inventando, mas a expressão dele não deixava dúvidas de que estava apavorado de verdade. Naquele momento, pensei seriamente em ir embora, mas antes que eu pudesse sugerir, ouvimos um som que congelou nosso sangue, uma risada, baixa, arrastada, vindo de algum lugar atrás dos túmulos. Viramos todos na direção, iluminando com as lanternas, mas não havia nada. Só as lápides brancas refletindo a luz. Mesmo assim, o riso continuou, como se alguém estivesse se divertindo com o nosso medo. Decidimos que era hora de sair dali. Juntamos nossas coisas às pressas e começamos a caminhar em direção ao muro. O problema é que o cemitério parecia maior do que antes, como se os caminhos não levassem a lugar nenhum. Virávamos à direita, depois à esquerda e acabávamos voltando para o mesmo ponto. Marcelo começou a rezar em voz baixa. Denis estava suando frio e Leandro só repetia que precisava sair, precisava sair. Foi quando vimos a figura. Estava parada no meio do caminho, a uns 20 metros de distância. Não tinha rosto, apenas uma silhueta negra, imóvel. Ficamos congelados. Ninguém ousou dar um passo, então ela começou a se mover lentamente em nossa direção. Não corria, não fazia barulho, apenas se aproximava, como se deslizasse. A lanterna de Denis apagou de repente. Ele bateu no aparelho, mas nada. A de Marcelo piscava, falhando. Só a minha ainda funcionava, e eu tremia tanto que a luz dançava em todas as direções. Quando voltei a apontá-la para a frente, a figura já estava mais próxima. Corremos sem olhar para trás. Eu só pensava em alcançar o muro. O som de passos pesados ecoava atrás de nós, mas nenhum de nós teve coragem de virar para confirmar. Quando finalmente encontramos a parede, subimos um a um, desesperados. Eu fui o último, e juro que no momento em que joguei a perna por cima do muro, senti uma mão gelada segurar meu tornozelo. Gritei e chutei com toda a força, caindo do outro lado. Meus amigos me puxaram, perguntando o que tinha acontecido. Eu não conseguia responder, só mostrava o tornozelo onde havia marcas vermelhas, como dedos fincados na pele. Corremos até nossas casas sem parar. Nenhum de nós dormiu naquela noite. No dia seguinte, Leandro veio me procurar. Disse que sonhou com a mesma figura, parada do lado da cama dele, olhando fixamente. E desde aquela noite, algo começou a mudar em nossas vidas. Nos dias que se seguiram àquela madrugada, tentamos manter em segredo o que havíamos vivido. Nenhum de nós queria parecer louco, muito menos virar motivo de piada na escola. Mas era impossível agir como se nada tivesse acontecido. Marcelo começou a faltar às aulas. Denis andava calado, olhando para trás a cada passo, e Leandro parecia o mais afetado de todos. Ele já não fazia mais piadas sobre o cemitério, nem falava em desafios. Ao contrário, parecia carregar um medo constante,
como se a qualquer momento aquela figura fosse surgir diante dele de novo. Eu mesmo não consegui me livrar da sensação de estar sendo observado. Durante a noite, acordava várias vezes com a impressão de que alguém estava parado no canto do quarto me vigiando. Quando acendia a luz, não havia nada, mas o ar parecia pesado, com um cheiro úmido de terra e flores murchas, o mesmo que senti no cemitério. Minha mãe chegou a perguntar se eu estava doente, porque comecei a emagrecer, perder o apetite e ficar cada vez mais pálido. Eu inventava desculpas, mas por dentro sabia a verdade. Algo tinha nos seguido até em casa. 2 semanas depois, recebi uma ligação de Marcelo de madrugada. Ele chorava do outro lado da linha, dizendo que via sombras dentro do quarto. Fui até a casa dele no mesmo instante. Quando cheguei, encontrei sua mãe desesperada na sala, dizendo que o filho gritava sozinho desde que foi dormir. Subi para o quarto e vi Marcelo sentado na cama, olhando fixamente para a parede. Os olhos estavam arregalados e os lábios se mexiam como se murmurasse uma oração. Eu tentei falar com ele, mas ele apenas ergueu a mão trêmula e apontou para o canto escuro do quarto. Olhei naquela direção, mas não vi nada. Ainda assim, a temperatura do ambiente caiu subitamente e os pelos do meu braço se arrepiaram. Senti um frio me envolver e foi quando uma risada baixa ecoou, a mesma que ouvimos no cemitério. Saímos correndo do quarto, eu e a mãe dele. Na manhã seguinte, Marcelo foi levado ao hospital. Disseram que ele estava em estado de choque, que tinha desenvolvido uma crise de ansiedade severa. Mas eu sabia que não era apenas isso. Enquanto isso, Denis desapareceu. Não foi para a escola, não atendeu telefonemas, e quando fui até a casa dele, os pais disseram que ele estava viajando com os tios. Mas eu sabia que era mentira. A verdade é que ele começou a ter comportamentos estranhos, como se falasse sozinho com alguém invisível. Um dia, segundo vizinhos, foi visto andando até a entrada do cemitério de madrugada e não voltou até o amanhecer. Depois disso, nunca mais o vi. A família mudou-se pouco tempo depois e até hoje ninguém sabe o que realmente aconteceu. Leandro, por sua vez, parecia estar sendo perseguido pelo vulto. Ele me confessou que acordava todas as noites no mesmo horário, 3 da manhã, sempre com a sensação de que alguém estava parado no pé da cama. Em uma das vezes, disse ter visto nitidamente a figura negra inclinada sobre ele, sem rosto, apenas uma massa escura, com a respiração pesada ecoando pelo quarto. Ele jurava que sentia a cama afundar, como se o peso daquela coisa estivesse ali em cima dele. Eu queria acreditar que fosse apenas um pesadelo, mas as marcas roxas em seus braços, iguais às que ficaram no meu tornozelo, eram a prova de que não era imaginação. Eu também não estava livre. Certas noites, acordava com a janela aberta, mesmo tendo certeza de que a fechara antes de dormir. O vento frio trazia consigo o mesmo cheiro de terra molhada e flores velhas. Em uma madrugada, quando me levantei para fechá-la, vi a figura parada do lado de fora, do outro lado da rua, imóvel, olhando para a minha casa. Corri de volta para a cama, me encolhi debaixo do cobertor e chorei em silêncio, rezando para que aquilo fosse apenas um delírio. Mas no fundo, eu sabia. Não era. As coisas pioraram no dia de finados. A cidade inteira subia até o cemitério para levar flores e velas. Eu tentei convencer meus pais a não irem, mas eles insistiram, dizendo que era tradição visitar os túmulos dos avós. Subi com eles, mas cada passo me deixava mais pesado, como se estivesse caminhando em direção a uma armadilha. Dentro do cemitério, o ar era insuportavelmente denso, e cada rosto me parecia sombrio, como se as pessoas estivessem sendo observadas também. Quando nos aproximamos do jazigo da família, vi algo que me fez gelar. Entre a multidão, parado no corredor principal, estava o vulto. Ninguém parecia notá-lo. As pessoas passavam por ele como se não existisse, mas para mim era impossível ignorar.
Estava imóvel, e mesmo sem rosto, eu sabia que seus olhos estavam fixos em mim. Fechei os punhos e tentei não olhar, mas a cada vez que desviava, meu corpo inteiro arrepiava, como se estivesse sendo puxado de volta. Depois desse dia, tudo desmoronou de vez. Leandro parou de sair de casa. Quando eu conseguia visitá-lo, encontrava o quarto fechado, com as janelas cobertas. Ele dizia que a figura estava sempre à espreita, que o chamava pelo nome durante a madrugada. Uma noite, recebi outra ligação dele, com a voz desesperada, dizendo que não aguentava mais, que precisava se livrar daquilo de qualquer jeito. Fui correndo até sua casa, mas quando cheguei, já havia uma pequena multidão na frente. A mãe dele chorava e vizinhos cochichavam. Leandro tinha se enforcado no quarto. Aquilo me destruiu. Eu sabia que não era apenas depressão, como todos tentavam explicar. Ele tinha sido caçado pela mesma coisa que ainda rondava meus sonhos e minhas noites. O enterro foi doloroso, mas para mim ainda mais, porque eu via claramente a figura parada ao longe, entre os túmulos, assistindo, imóvel, como se tivesse vencido. Hoje, passados tantos anos, ainda carrego as cicatrizes daquela época. Nunca mais vi Marcelo nem Denis, e o destino deles permanece um mistério. Eu me afastei da cidade, tentando deixar tudo para trás, mas ainda assim, às vezes acordo de madrugada com o mesmo cheiro de terra molhada, ouvindo passos pesados pelo corredor, sentindo o colchão afundar ao meu lado, como se alguém se deitasse comigo. Eu já não conto essas coisas para quase ninguém, porque aprendi que ninguém acredita até viver na pele. Mas existe algo que eu tenho certeza absoluta. Aquela noite, em que atravessamos os portões do cemitério, não fomos nós que entramos lá. Foi ele que saiu. E desde então, me pergunto se ainda há como escapar. Meu nome é Camila, tenho 29 anos, e o que vou contar aconteceu comigo quando eu ainda tinha 17. Eu morava em uma cidade pequena no interior do Paraná, lugar onde praticamente todo mundo se conhecia. Minha casa ficava a 2 quadras do cemitério municipal, e desde criança eu passava em frente ao portão dele quase todos os dias. Com o tempo, aquilo deixou de me assustar. Era apenas parte da rotina. Caminhar pela calçada estreita e ver os muros altos de concreto com as copas das árvores se estendendo por cima, como braços tentando escapar. Minha mãe sempre dizia para eu não olhar demais para dentro quando passasse pela entrada, porque, segundo ela, olhar para os mortos é chamá-los para perto. Eu ria disso. Achava que era apenas mais uma das superstições que ela carregava desde a infância. Mas por mais que eu zombasse, sempre sentia um frio na barriga quando atravessava aquele pedaço da rua à noite. Era como se alguém estivesse parado logo atrás do portão, observando cada passo meu. Tudo mudou em uma noite de julho. Uma colega de escola chamada Patrícia fazia aniversário e convidou várias amigas para dormir na casa dela. A casa ficava justamente ao lado do cemitério, com a varanda dando de frente para os muros. No começo, achei estranho que ela tivesse escolhido morar ali, mas a família dela dizia que já estava acostumada, que para eles não era nada demais. Passamos a noite entre risadas, música alta e fofocas. Era divertido, até que por volta da meia-noite, alguém sugeriu que fizéssemos uma brincadeira para invocar espíritos. Eu não queria participar, mas fui arrastada pelas outras. Acendemos algumas velas, formamos um círculo e Patrícia começou a repetir palavras que tinha lido em uma revista. Era algo simples, mas a atmosfera ficou pesada. O vento entrou pela janela aberta e fez as chamas das velas dançarem. No meio da brincadeira, ouvimos um som vindo do lado de fora. Era como passos arrastados sobre a terra. Todas ficamos em silêncio, tentando identificar. A varanda dava direto para o cemitério, e quando olhamos vimos algo que gelou nosso sangue, uma figura parada entre as árvores, imóvel,
como uma sombra mais escura do que a própria noite. Algumas começaram a rir nervosas, dizendo que devia ser um bêbado ou até alguém pregando peça. Mas quanto mais olhávamos, mais ficava claro que não era uma pessoa normal. A figura parecia ter o corpo distorcido, como se os ombros fossem muito largos e o pescoço torto. Ela não se movia, apenas ficava ali, virada na direção da casa. Fechamos as cortinas e tentamos esquecer, mas eu não consegui dormir. A cada estalo da madeira da varanda, eu imaginava que a coisa tinha se aproximado. Por volta das 3 da manhã, ouvi novamente o som de passos, desta vez bem mais perto. Levantei devagar, fui até a janela e puxei a cortina apenas o suficiente para espiar. Foi quando vi, encostado no muro, o vulto, agora mais nítido. Era um homem alto, de terno escuro, mas o rosto era apenas um borrão, sem olhos, sem boca. Soltei um grito e acordei todas. Quando voltamos a olhar, não havia nada lá fora. Disseram que eu tinha sonhado, que era imaginação, mas eu sabia o que tinha visto. Passei o resto da madrugada acordada, com a sensação de que algo batia de leve na parede, como se tentasse entrar. Nos dias seguintes, tentei deixar para lá, mas as coisas só pioraram. Quando voltava da escola, sempre que passava diante do portão do cemitério, tinha a impressão de ver a figura entre as árvores, parada, olhando. Às vezes sentia um cheiro forte de terra molhada e flores podres, mesmo estando longe dali. À noite, no meu quarto, ouvia passos lentos no corredor, mas quando meu pai ia verificar, não encontrava nada. Uma semana depois, acordei com uma sensação estranha. Minha cama estava fria, como se alguém tivesse acabado de deitar ali antes de mim. Levantei assustada, acendi a luz e vi marcas de terra no chão do quarto como pegadas. Eu não tinha dúvidas, aquilo tinha me seguido até em casa. Contei para minha mãe, mas ela apenas disse que era coisa da minha cabeça, que eu estava impressionada por causa da festa. Ainda assim, percebi que ela ficou inquieta. Uma tarde, sem que eu pedisse, ela acendeu velas e rezou dentro do meu quarto. Disse que era para afastar qualquer espírito que tivesse me escolhido. O problema é que isso pareceu piorar as coisas. Naquela noite, tive o pior sonho da minha vida. Eu caminhava dentro do cemitério, entre os túmulos, e sentia alguém me seguindo. Quando olhei para trás, lá estava a figura de terno escuro, o rosto vazio. Ele levantava a mão e apontava para mim, e eu sentia como se fosse incapaz de mover os pés. Antes de acordar, ouvi uma voz baixa, como um sussurro dentro da minha cabeça. Você me viu. Agora é tarde. Acordei suando frio, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E na parede do meu quarto, bem ao lado da cama, havia arranhões recentes, como se unhas compridas tivessem riscado o reboco durante a madrugada. Eu não tinha mais paz. Comecei a evitar sair de casa, não dormia direito, minhas notas na escola despencaram. Algumas colegas diziam que eu estava ficando louca, mas eu sabia que algo me observava e estava cada vez mais próximo. O ponto de ruptura aconteceu numa noite em que precisei atravessar a rua do cemitério sozinha, depois de voltar de uma aula extra. A rua estava deserta, iluminada apenas por alguns postes de luz amarela. No portão, vi o vulto. Desta vez, não estava entre as árvores, mas sim encostado na grade, imóvel, como se me esperasse. Meus pés travaram. Senti uma força me puxar para frente, como se meu corpo fosse atraído. Não conseguia gritar nem correr. O ar ficou pesado e o silêncio era tão denso que nem os cachorros latiam. O vulto deu um passo à frente, atravessando a grade como se fosse fumaça. Eu só consegui cair de joelhos, sem forças. Nesse instante, um carro virou a esquina e iluminou a rua com os faróis. A figura desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. Corri para casa chorando e desde aquele dia jurei que jamais voltaria a passar em frente ao cemitério.
Mas é claro que nem sempre conseguimos evitar. E quanto mais eu fugia, mais aquela presença parecia se aproximar, como se estivesse se divertindo em me caçar. Depois daquela noite em que vi a figura atravessar o portão como se a grade não existisse, meu medo se transformou em pavor absoluto. Eu mal conseguia sair de casa. Cada vez que precisava passar pela rua, meus joelhos tremiam e meu estômago se revirava. Meu pai dizia que eu estava ficando paranoica, que aquilo era fruto da minha imaginação fértil e das histórias que minhas amigas contavam. Mas eu sabia que não era. Eu sentia a presença dele me seguindo, mesmo dentro de casa, como uma sombra que nunca ia embora. As noites se tornaram insuportáveis. Acordava sempre no mesmo horário, 3 da manhã, ouvindo um som de passos arrastados pelo corredor. Algumas vezes, os passos paravam bem na frente da porta do meu quarto. Eu me encolhia debaixo das cobertas, rezava, mas nunca tinha coragem de levantar para ver. Certa vez, ouvi a maçaneta girando devagar. Fiquei paralisada, sem ar, esperando a porta se abrir, mas ela nunca abriu. No dia seguinte, encontrei arranhões profundos na madeira, como se unhas compridas tivessem tentado forçar a entrada. Minha mãe, percebendo meu estado, decidiu levar-me até a igreja. O padre da paróquia ouviu atentamente meu relato e me aconselhou a rezar antes de dormir, manter uma vela acesa e evitar olhar para dentro do cemitério. Ele disse que, às vezes, os espíritos se apegam a pessoas que cruzam seus caminhos por acaso. Eu queria acreditar que aquilo ajudaria, mas no fundo sabia que era mais profundo do que uma simples oração. Os sonhos se intensificaram. Eu caminhava sempre pelo mesmo corredor de túmulos, o vento gelado batendo no meu rosto, e a figura de terno me esperando ao final. Ele nunca corria, apenas ficava parado, apontando para mim como se me desse um ultimato. E cada vez que acordava, meu corpo estava mais fraco, como se algo drenasse minha energia durante a noite. Numa madrugada, acordei com um barulho dentro do quarto. A vela que minha mãe havia deixado acesa tremulava violentamente e percebi que não estava sozinha. No canto, ao lado do guarda-roupa, a figura estava ali, alta, imóvel, o rosto vazio, como um buraco escuro. Meus olhos se encheram de lágrimas, minha respiração travou, e por alguns segundos eu não consegui nem piscar. Então, lentamente, ele levantou o braço e apontou para mim. Nesse instante, senti meu corpo ser puxado para trás, como se o colchão tivesse afundado de repente. Tentei gritar, mas não saiu som algum. Era como se mãos frias me segurassem. Fechei os olhos, rezando, e quando os abri, a figura havia sumido. Mas o cheiro de terra molhada permanecia forte, impregnado nas roupas e nos lençóis. No dia seguinte, contei para minha mãe que não aguentava mais. Ela, então, resolveu procurar uma senhora conhecida na cidade por trabalhar com rezas e simpatias. Fomos até a casa dela, uma mulher idosa chamada Dona Hilda. Ela me olhou nos olhos e disse que eu havia cruzado o caminho de um espírito que não descansava. Ele não gosta de ser visto, menina, mas você o enxergou, agora ele vai querer levá-la. Dona Hilda acendeu ervas, rezou em voz baixa e fez o sinal da cruz na minha testa. Eu saí de lá me sentindo um pouco mais leve, mas a sensação não durou. Naquela mesma noite, o sonho voltou, mais intenso. Só que dessa vez, não era apenas o cemitério. Eu via o interior de um túmulo aberto como se fosse forçada a entrar. A figura de terno estava do outro lado, esperando pacientemente. Acordei aos gritos e minha mãe chorava ao meu lado sem saber o que fazer. O ápice aconteceu numa sexta-feira. Voltava da escola já de noite porque tinha ficado para ajudar em um trabalho. O caminho era inevitável. Eu teria que passar em frente ao cemitério. O vento estava frio, a rua deserta. Quando cheguei perto do portão, ouvi claramente meu nome sendo chamado. Não era alto, era um sussurro, mas ecoava como se estivesse dentro da minha cabeça. Olhei instintivamente para dentro e lá estava ele no meio do corredor principal.
imóvel, apontando para mim. Senti minhas pernas travarem. A respiração ficou curta. Meu coração disparou. Eu queria correr, mas não conseguia. A figura deu um passo à frente e então todos os postes de luz da rua piscaram ao mesmo tempo, mergulhando tudo em escuridão por alguns segundos. Quando as luzes voltaram, ele estava do lado de fora, a menos de 3 metros de mim. Gritei e corri sem olhar para trás. Ouvia os passos pesados me perseguindo, cada vez mais próximos, até que virei a esquina e vi a porta da minha casa aberta, minha mãe na varanda. Corri para dentro e desabei no chão, chorando sem parar. Minha mãe me abraçava, mas eu sabia que ela não conseguia ver o que estava atrás de mim. Depois desse dia, nunca mais fui a mesma. Minha família se mudou para longe, para outro bairro, tentando me afastar do cemitério. Mas a presença não desapareceu. Ainda hoje, mais de 10 anos depois, às vezes acordo às 3 da manhã, com a mesma sensação de estar sendo observada. Às vezes vejo a sombra parada na porta do quarto, imóvel, apenas me esperando. Eu tento viver normalmente, sorrir, trabalhar, fingir que nada aconteceu. Mas no fundo, sei que desde aquela noite na casa de Patrícia, desde que olhei para dentro daquele portão, eu não sou mais livre. Eu chamei os mortos para perto, e eles vieram. E agora, só me resta esperar o dia em que ele finalmente vai parar de esperar e me levar com ele. Meu nome é Rafael, tenho 41 anos e nunca fui o tipo de pessoa que acreditava em histórias de assombração. Sempre dizia para os outros que tudo tinha uma explicação lógica. Sombras, reflexos, imaginação. Pelo menos até os acontecimentos que vivi aos 20 anos, quando comecei a trabalhar como vigia noturno no cemitério da minha cidade. Era um emprego que pouca gente aceitava, justamente por causa da fama do lugar. Muitos diziam que ouviam vozes, que viam vultos entre os túmulos, e alguns vigias anteriores tinham pedido demissão depois de poucas semanas. Eu ria dessas histórias e pensava que não passavam de boatos criados para assustar. Eu precisava do dinheiro e não via motivo para recusar. O cemitério era grande, rodeado por muros altos e dividido em vários setores. Durante o dia, as pessoas circulavam tranquilamente, levando flores, limpando os túmulos dos parentes. Mas à noite, o silêncio se tornava pesado, interrompido apenas pelo som do vento batendo nas árvores e do rangido dos portões enferrujados. Eu recebi uma lanterna, um rádio e as chaves de todas as entradas. Meu trabalho era basicamente dar voltas pelos corredores, verificar se não havia invasores e esperar até o amanhecer. Nas primeiras noites, tudo parecia normal. Eu me sentia sozinho, é verdade, mas nada de anormal acontecia. O problema começou quando passei a notar detalhes estranhos. Uma vela que se acendia sozinha em um túmulo recém-fechado, uma coroa de flores que mudava de lugar sem explicação, e principalmente a sensação constante de que alguém caminhava logo atrás de mim. Lembro da primeira vez que ouvi claramente passos sincronizados com os meus. Virei-me com a lanterna, mas não havia ninguém, apenas as cruzes alinhadas e o vento soprando baixo. O coração acelerou, mas tentei me convencer de que era eco ou minha imaginação. Continuei minha ronda, mas a cada vez que parava, ouvia nitidamente um segundo par de passos, cessando ao mesmo tempo. Na terceira semana de trabalho, algo realmente aconteceu. Eu estava passando pelo setor mais antigo, onde os túmulos eram grandes e de mármore já gasto pelo tempo. O relógio marcava 2h45 da manhã quando ouvi uma voz, baixa, rouca, chamando meu nome. Não havia dúvidas. A voz vinha de trás de um mausoléu. Eu iluminei o local, mas não vi nada. Ainda assim, a voz repetiu, Rafael.
Corri de volta para a guarita, o coração disparado. Passei o resto da noite trancado lá dentro, rezando para que amanhecesse logo. Pensei em desistir do emprego, mas o salário era bom e eu realmente precisava do dinheiro. Decidi continuar, jurando para mim mesmo que seria apenas fruto do cansaço, mas os sinais se intensificaram. Comecei a sonhar com o cemitério mesmo nos dias de folga. Sempre o mesmo sonho. Eu caminhava entre os túmulos e vi uma figura parada ao longe. Era um homem alto, vestindo roupas antigas, talvez um terno. Nunca conseguia ver o rosto, estava sempre encoberto por sombras. Acordava suado, com o som daquela mesma voz me chamando. Certa noite, resolvi enfrentar meu medo. Quando ouvi os passos atrás de mim, não corri. Parei, virei-me e iluminei com a lanterna. Foi quando vi claramente a figura. Estava a uns 20 metros de distância, entre duas lápides, imóvel, olhando para mim. O corpo era real demais para ser ilusão, mas o rosto era vazio, como um borrão escuro. Tentei gritar, "Quem está aí?" Mas minha voz falhou. A figura deu um passo à frente, e nesse instante minha lanterna apagou. Tentei ligar de novo, mas nada. O rádio também emitiu apenas chiados. O silêncio era tão pesado que parecia me esmagar. Então ouvi, muito perto do meu ouvido, a mesma voz. "Rafael." Saí correndo em direção à guarita, tropeçando entre os túmulos, sem coragem de olhar para trás. Tranquei-me lá dentro, com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar as chaves. Passei horas acordado, esperando o amanhecer, até que finalmente ouvi os primeiros galos cantando. No dia seguinte, comentei com o administrador do cemitério. Ele não se surpreendeu. Apenas me olhou sério e disse: "Você viu o homem de preto? Todos que trabalham aqui cedo ou tarde o encontram. Alguns aguentam, outros não." Perguntei quem era, mas ele apenas balançou a cabeça e disse: "Não é bom falar demais dele." Aquilo só aumentou meu medo. Não conseguia parar de pensar na figura. Passei a perceber outros detalhes estranhos, sombras que se moviam mesmo sem vento, estátuas de anjos com os olhos virados em minha direção, e um frio repentino que surgia sempre às 3 da manhã, pouco antes de eu ouvir passos ou vozes. Uma noite, quando já me sentia à beira da loucura, decidi levar comigo uma câmera fotográfica, emprestada de um amigo. Pensei que se registrasse alguma coisa, poderia provar para os outros e talvez até convencer a mim mesmo de que era apenas truque de luz. Durante a ronda, tudo parecia normal, até que novamente ouvi passos. Apontei a câmera e tirei várias fotos, mesmo sem ver nada a olho nu. No dia seguinte, ao revelar as imagens, quase desmaiei. Em duas delas, ao fundo, entre os túmulos, estava a figura do homem de preto. Nítida, o corpo ereto, o rosto borrado como sombra, mas presente. Mostrei para meu amigo, que ficou pálido. Ele disse que nunca mais me emprestaria a câmera. A partir dali, minha vida mudou. Já não era mais possível negar. A cada noite, a presença ficava mais forte. E em determinado momento, percebi que ele não estava mais apenas me observando. Ele estava se aproximando. Depois que revelei aquelas fotos, percebi que algo havia mudado. Não era mais apenas a sensação de estar sendo observado durante as rondas. Agora eu sentia que o homem de preto me acompanhava para fora do cemitério. Comecei a perceber sua presença nos lugares mais improváveis. Atravessando a rua de madrugada, refletido de relance nas janelas da minha casa, ou até parado entre as pessoas quando eu pegava o ônibus de manhã. Ninguém mais parecia notá-lo, apenas eu. As noites de trabalho se tornaram um tormento. Eu já não conseguia manter a rotina de rondas completas. Ficava a maior parte do tempo trancado na guarita, com a lanterna ligada e o rádio ligado em alguma estação qualquer, tentando usar o som para abafar o silêncio sufocante. Mas mesmo ali dentro, eu o ouvia. Passos lentos, arranhões leves na parede e principalmente a voz rouca chamando meu nome. Sempre às 3 da manhã.
Certa madrugada, o rádio parou de funcionar. Não era a primeira vez que isso acontecia, mas naquela noite o silêncio foi acompanhado de um som de batidas fortes na porta da guarita. 3 pancadas secas, espaçadas, como se alguém tivesse todo o tempo do mundo. Eu travei, sem coragem de levantar. Segundos depois, ouvi o trinco se mexendo sozinho, como se estivessem tentando abrir. Corri até a porta e segurei a maçaneta com força, sentindo do outro lado uma mão fria, insistente, tentando girá-la. Foi quando ouvi, encostado na minha orelha, mesmo com a porta fechada: "Rafael, abre." Não sei como não enlouqueci. Passei o resto da noite com as costas contra a porta, rezando, até que finalmente o sol nasceu. Quando tive coragem de sair, não havia marca alguma. Apenas o portão principal escancarado, como se alguém tivesse entrado ou saído durante a madrugada. Na manhã seguinte, confrontei o administrador. Ele suspirou e disse que já tinha perdido a conta de quantos vigias tinham abandonado o trabalho depois de algumas semanas. Perguntei por que não fechava o lugar à noite, por que arriscava a sanidade das pessoas. Ele respondeu com calma: "Porque não importa se o portão está aberto ou fechado, ele não fica preso aqui. Quem o vê, o leva consigo." Essas palavras me assombraram mais do que qualquer aparição. E percebi que era verdade. Eu já o via em todo lugar. Uma vez, acordei de madrugada em minha própria casa e o encontrei no canto do quarto. Parado, imóvel, o rosto borrado. Eu tremia tanto que não conseguia gritar. A única coisa que ele fez foi apontar para mim com o dedo comprido e, em seguida, desaparecer. Mas o cheiro de terra molhada e flores apodrecidas permaneceu no ar até o amanhecer. Depois disso, decidi abandonar o emprego. Entreguei as chaves e disse que não voltaria nunca mais. O administrador apenas me olhou, como se já esperasse por aquilo. Mas a saída não trouxe alívio. Na primeira noite, longe do cemitério, sonhei que caminhava entre os túmulos e o via ao longe, mais próximo do que nunca. Ele repetia meu nome, e quando acordei, havia marcas de mãos sujas de terra na beirada da minha cama. Passei meses tentando escapar. Dormia em casas de amigos, viajava para cidades vizinhas, até pensei em me mudar de estado. Mas não adiantava. Ele sempre aparecia. Às vezes como sombra na parede, às vezes como vulto refletido em espelhos. Em certos dias, pessoas ao meu redor juravam sentir um arrepio súbito, como se alguém tivesse passado por perto. Eu sabia quem era. O pior momento aconteceu 2 anos depois. Eu estava em outra cidade, trabalhando em uma pequena oficina, tentando reconstruir a vida. Saía tarde do serviço quando precisei atravessar perto de um cemitério local. Não pensei muito, apenas acelerei o passo. Mas quando olhei para os portões, meu coração quase parou. Ele estava lá, do outro lado, exatamente como sempre. Alto, imóvel, o rosto coberto de sombra, me observando. Corri, mas mesmo sem olhar para trás, sabia que ele me seguia. Senti passos atrás de mim, pesados, lentos, acompanhando o ritmo da minha corrida. Quando cheguei em casa, travei a porta, mas ainda ouvia a respiração pesada do lado de fora. Passei a noite inteira acordado, e pela manhã encontrei a porta coberta de marcas de mãos. Hoje, tantos anos depois, aprendi a conviver com isso. Nunca mais aceitei trabalhos noturnos, nunca mais entrei em um cemitério. Ainda assim, sei que ele continua me seguindo. Nunca fala nada além do meu nome. Nunca corre, nunca toca em mim diretamente. Apenas espera, como se tivesse todo o tempo do mundo. Muitos dizem que o Homem de Preto é apenas uma lenda, uma invenção de cidades pequenas para dar medo nos jovens. Eu mesmo acreditava nisso, até me tornar parte da história. Agora sei que não é lenda. Ele existe e escolhe quem pode vê-lo. Uma vez que seus olhos se encontram com os nossos, não há volta. Eu escrevo este relato não para pedir ajuda,
porque já aceitei que não há como fugir. Escrevo para alertar. Se algum dia, em um cemitério ou em uma rua deserta, você vir uma figura alta de roupas escuras, imóvel, observando em silêncio, não se aproxime, não encare por muito tempo, porque se o fizer, como aconteceu comigo, ele nunca mais vai embora. Esses foram 3 relatos perturbadores envolvendo cemitérios, histórias diferentes, pessoas diferentes, mas todas com um ponto em comum: a certeza de que esses lugares guardam segredos que jamais deveriam ser revelados. O silêncio dos túmulos pode parecer paz para alguns, mas para outros é apenas a porta de entrada para algo muito mais sombrio. E agora eu quero saber de você. Teria coragem de passar uma noite inteira dentro de um cemitério? Já viveu algo estranho? Ou presenciou algum acontecimento inexplicável em um lugar assim? Deixe seu comentário. Vou adorar ler a sua experiência. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso ajuda demais a continuar trazendo novos relatos para vocês todas as semanas. Obrigado por acompanhar até o final. E lembre-se, os mortos podem estar em silêncio, mas nem sempre estão descansando.